Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Ministério de Jesus na Judéia. Último testemunho de João. Depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza e todos vão a ele. João respondeu: Um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, é tomado de alegria à voz do esposo. Essa é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Nada há de mais evidente e forte do que a mesma verdade, a qual não deseja ocultar-se, tampouco lhe põe medo os perigos, nem se teme das ameaças. Com efeito, a glória que tantos perseguem não a busca a verdade, nem é nociva a nenhum dos homens. Assim subia Nosso Senhor até Jerusalém nos dias de festa, sem se dar a conhecer, sem buscar a vanglória, senão para ensinar suas doutrinas a um grande número de pessoas e operar milagres para o benefício delas. Concluídas as solenidades, via de regra, tornava ao Jordão, porque para ali acudiam as multidões. Por isso diz: Depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia. São Beda. O evangelista escreve depois disto, não para indicar que Nosso Senhor foi para a Judéia de pronto, após o colóquio que entreteve com Nicodemos em Jerusalém. Correu certo espaço de tempo antes que tornasse da Galiléia a Judéia. Alcuíno. A Judéia, nesta passagem, designa os que confessam e recebem a visita do Cristo, porquanto, onde se confessam os pecados ou se dá louvor a Deus. Para ali se dirige Jesus e seus discípulos, isto é, a doutrina com sua luz, e ali se detém a purificar os pecados. Segue, e permaneceu ali com eles e batizava. São João Crisóstomo. Como o evangelista escreve mais abaixo que o próprio Jesus não batizava, mas faziam seus discípulos, é evidente que aqui deve-se entender da mesma maneira, isto é, que apenas os discípulos batizavam. Santo Agostinho. Nosso Senhor não batizava do mesmo batismo que havia recebido. De fato, sendo batizado por um servo,
dá provas de humildade e não o conduz ao batismo do Senhor, isto é, o seu próprio. Jesus Cristo, com efeito, batizava como Senhor e Filho de Deus. São Beda. Estando Jesus a batizar, continuava a fazê-lo João, porquanto as trevas ainda se demoravam, e haveria de prosseguir com o seu ministério até que a verdade se tornasse manifesta. João também batizava em Enom, perto de Salim. Enom, palavra hebraica, quer dizer água. O evangelista, como a explicar-lhe a significação, acresce, pois lá as águas eram abundantes. Salim, por sua vez, é uma cidadezinha situada às margens do Jordão, onde outrora reinava Melquisedeque. São Jerônimo. É de pouca monta a diferença entre Salém e Salim, porque os hebreus raras vezes introduzem vogais entre as consoantes, e segundo a variedade das regiões ou o arbítrio dos leitores, pronunciavam as mesmas palavras com diversos fonemas e acentos. Prossegue. E muitos se apresentavam para serem batizados. São Beda. E quanto aproveita aos catecúmenos o ensino da doutrina, desse tanto beneficiavam-se os que eram batizados por João antes do batismo de Cristo. Assim como João pregava a penitência, anunciava o batismo de Cristo e chamava todos a conhecer a verdade agora manifesta no mundo, assim os ministros da Igreja primeiro instruem os que o procuram a fé, e então os arguem de seus pecados, que são remidos no batismo de Jesus Cristo, e assim logram atrair todos por meio do amor e conhecimento da verdade. São João Crisóstomo. Enquanto os discípulos de Jesus batizavam, também o não deixava de fazer o próprio João, e assim procedeu até ser posto em ferros, como aliás indica o evangelista quando diz deste teor: João ainda não fora encarcerado. São Beda. Por óbvio, está aqui a relatar os feitos e ditos de Cristo que tiveram lugar antes do encarceramento de João, ponto em que começam as narrativas dos demais evangelistas. Santo Agostinho. E por que João batizava? Porque convinha ao Senhor que fosse batizado. Contudo, não foi o Salvador o único a ser batizado por ele. Não parecesse ser o batismo de João superior ao de Nosso Senhor. São João Crisóstomo. E por que seguia batizando até então? Deixando de fazê-lo, deveriam de arguí-lo de invejoso e iracundo. Persistindo, contudo, a ministrar o batismo, não estava a buscar a própria glória, mas a instruir os que lhe procuravam para ir ao mesmo Jesus. Suas palavras, com efeito, tinham muito mais força para tanto que a dos próprios discípulos do Senhor, porquanto o testemunho que dava era isento de suspeitas, já que gozava da maior glória aos olhos de todos. E batizava então para que não aumentasse a rivalidade entre seus discípulos e os de Jesus. Cuido que Deus permitiu que a morte o colhesse e Jesus não começasse a pregar senão após a morte do precursor, a fim de que a afeição de todo o povo se não dividisse entre ambos, mas transitasse inteira de João a Jesus. De fato, os discípulos de João invejavam os de Jesus Cristo e estendiam o sentimento ao mesmo Jesus. Desde que deram fé que os discípulos do Salvador estavam a batizar, desataram a proclamar que o batismo de João era superior. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. Esta questão levantaram-na os discípulos de João e não os judeus, como deixa entrever o evangelista quando escreve que ela surgiu entre os discípulos do precursor e não entre os judeus. Santo Agostinho.
Entenda-se aqui que os judeus afirmavam a superioridade de Jesus e daí a exclusividade do seu batismo. Os discípulos do precursor, porém, não atinando com isso, seguiam a defender o batismo de seu mestre. Recorreram, pois, ao mesmo de São João para que resolvesse a questão. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem destes testemunho, batiza e todos vão a ele. São João Crisóstomo, ou seja, aquele que tu já batizaste. Preveniram-se, entretanto, de dizê-lo por tais palavras, para que não fosse trazida à memória aquela voz que desceu do céu. Contentaram-se, pois, com dizer: o que estava contigo, como se dissessem: aquele que, embora estivesse entre os teus discípulos, e se não distinguisse particularmente de nós outros, separou-se de ti e se pôs a batizar. Acrescem: de quem tu deste testemunho, como a dizer: aquele que tu puseste a lume, sobre quem atraíste todos os olhares, esse ousa tomar para si o teu ministério. É isso que significam estas palavras. Ele que está batizando. E não só disto se queixavam, senão também de que estavam a perder o terreno, donde, e todos vão a ele. Alcuíno, como se dissesse: estão a te pôr de parte e a acudir ao batismo daquele que tu mesmo batizaste. São João Crisóstomo. Essa questão não responde João Batista com severos reproches, temendo que, apartando-se dele, extraviassem-se por outro caminho. Fala-lhes, pois, moderadamente. João respondeu: um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Isto é, se as obras de Cristo são de muito notar, e se todos acodem a ele, não há aí nada de estranho, porquanto é Deus que opera todas estas coisas. As empresas humanas, débeis e passageiras, as discernimos facilmente, mas não é disto que se trata aqui. Não são, portanto, humanas, mas divinas. Não te admires de que não fale do Salvador por palavras mais levantadas. Os discípulos de João ainda estavam achacados por vivo sentimento de inveja, para que fossem instruídos a preceito. Tenciona tão somente inspirar-lhes certo sentimento de temor, mostrando-lhes que debalde rebelaram-se contra Deus. Santo Agostinho. Talvez João esteja aqui a falar de si próprio. Como homem, tudo recebi do céu. Se, pois, devo a Deus o mesmo ser, acaso pretendeis que me torne vão falando contra a mesma verdade? São João Crisóstomo. E os argumentos de que se serviam como para se rebelarem contra Cristo, torna-os contra eles próprios João. Quando disseram: de quem tu destes testemunho, responde-lhes: vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou eu o Cristo. Isto é, se crestes do meu testemunho, entenderíeis que ele é mais digno de honra que eu. Acresce: mas sou enviado adiante dele. Por outras palavras, sou ministro e dou a conhecer a ordem daquele que me enviou, não para granjear favores dos homens. Não tenho outro objetivo senão cumprir a missão que seu pai me confiou. Alcuíno. Se, porém, alguém disser: se não és o Cristo, quem és? Ou: quem é aquele de quem dás testemunho? Responde João: ele é o esposo, eu, o amigo do esposo, enviado com antecedência a preparar-lhe a esposa. Quem tem esposa é o esposo. A esposa é a igreja, formada de todas as nações, deveras virgem pela pureza da mente, pela unidade da fé, pela concórdia que nasce da paz e, finalmente, pela pureza de alma e corpo, todos os dias a suscitar descendência. São Beda.
e para nada aproveita a pureza do corpo a quem não permanece virgem na mente. A esta esposa uniu-se Jesus Cristo desde o ventre virginal de sua mãe e a redimiu ao preço do próprio sangue. Teofilacto Diócrida. Cristo é o esposo de todas as almas, o lugar destes esponsais, onde essa união deveras se dá, é a Igreja, na qual é a alma batizada. Por meio do perdão dos pecados e da comunicação do Espírito Santo, concede-lhe o penhor destas bodas. Aos fiéis, as mais perfeitas dádivas reserva-lhes o esposo para a outra vida. Ninguém senão somente Jesus Cristo pode pretender a honra de ser o esposo. Todos os doutores são paraninfos como precursor, mas só Deus é a fonte de todos os bens celestes. Os demais não são senão dispersadores dos bens divinos. São Beda. Esta sua esposa recomendou-a Nosso Senhor ao seu amigo, isto é, aos predicadores, que têm a missão de olhar por ela, não segundo seus próprios interesses, mas segundo os de Cristo. Por isto acresce. Mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, é tomado de alegria à voz do esposo. Santo Agostinho. Como a dizer, suposto que a esposa não me pertença, acaso deixarás de regozijar-te do conúbio? Ao contrário, responde, como amigo do esposo, partilho-lhe a alegria. São João Crisóstomo. Mas pode João Batista, após ter falado deste teor, ao qual não sou digno de desatar a correia das sandálias, agora dizer-se amigo? Com isso, não faz tensão de disputar-lhe as honras, senão de exprimir a plenitude de sua alegria, porque os amigos do noivo, de regra, rejubilam-se mais do que seus empregados. É porque condescende com a tibieza de seus discípulos que se diz amigo de Jesus Cristo. Com efeito, eles criam que João apoquentava-se com a autoridade do Salvador. Assegura-lhes que, longe de ser este o caso, alegrava-se de que a esposa reconhecia o esposo. Santo Agostinho. E como ele logra perseverar? Falo à força da humildade, que o não deixa cair, mas o sustenta, ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Queda-se em pé a escutar. Se sucede de cair, é porque não lhe prestou atenção. Portanto, o amigo do esposo deve ficar e ouvir, isto é, permanecer na graça que recebeu, a escutar a voz que o põe alegre. Não me regozijo da minha voz, mas com a do esposo. Minha alegria está em escutá-lo, como a dele está em falar. Sou a orelha, ele é a palavra, pois o que se acha incumbido de proteger a noiva ou esposa de seu amigo, esse deve cuidar para que ela não venha a amar outrem. Porém, se engendra tomar o lugar do amigo, abusando do que lhe foi confiado, não tornar-se-ia objeto de repulsa para todo o gênero humano? Conheço muitos adúlteros que anelam possuí-la, ela que foi comprada a preço de sangue. Estes, com efeito de intento, buscam, à força de seus discursos, tomarem para si o amor que é devido ao esposo. São João Crisóstomo. Ou ainda, que está de pé quer indicar que o ministério de João Batista chegou a termo, restando-lhe tão somente pôr-se de pé e escutar. Passa-se aqui do símbolo ao simbolizado. Mencionados que foram o esposo e a esposa, dá a conhecer, de seguida, por que maneira ficam consumados estes esponsais, a saber, pela voz e doutrina. Logo, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E como visse cumpridas suas esperanças, ajunta: esta é a minha alegria, e ela é completa. Isto é, a obra que me foi confiada acha-se plenamente cumprida, nada mais resta que fazer. Teofilacto Diócrida.
Por esse motivo, me alegro de que todos agora o escutem, porque muito me lamentaria eu, que sou padrinho, se a esposa, isto é, o povo, não se achegasse de seu esposo. Santo Agostinho. Nisto está minha alegria, em ouvir a voz do esposo. Esta é a graça que me foi concedida. Nada mais reclamo, não venha eu a perder o que ganhei. Quem busca encontrar a alegria em si mesmo, haverá de sempre se deparar com tristeza. Aquele, porém, que a coloca em Deus, esse jamais verá cessar a própria felicidade, porque Deus é sempre eterno. São Beda. E o homem regozija-se ao ouvir a voz do esposo, quando compreende que deve colocar sua alegria não na própria sabedoria, mas na sabedoria que recebeu do Senhor, pois só se torna amigo do esposo quem não busca nem glória, nem recompensa das boas obras que fez, nem elogios, nem vantagens do mundo, senão apenas quem põe a mira dos desejos somente nas recompensas eternas. São João Crisóstomo. De seguida, aparta de si toda inveja, e não só naquele momento, senão também no porvir, dizendo: é necessário que ele cresça e eu diminua, isto é, minha missão termina, mas a dele prossegue. Santo Agostinho. O que significa? É necessário que ele cresça. Com efeito, não pode Deus crescer nem diminuir. Jesus e João Batista, tocante ao nascimento carnal, eram contemporâneos, e o período de 6 meses que separa os dois nascimentos não é de grande monta. Essas palavras encerram um grande mistério. Antes da vinda de Nosso Senhor, os homens costumavam gloriar-se a si mesmos. Tendo descido à terra, fez-se homem para diminuir a glória do homem e acrescer a glória de Deus. Encarnou, com efeito, para perdoar os pecados ao homem, com a condição de que assentissem em se confessar. Ora, o homem se humilha quando confessa seus pecados, e Deus, por assim dizer, eleva-se quando exerce sua misericórdia. Essa diferença experimentam-na os diferentes tipos de morte que sofreram Jesus Cristo e João Batista. A este foi-lhe subtraída a cabeça, aquele foi exaltado na cruz. É para notar que João nasce quando a duração dos dias começava a decrescer. Jesus, ao contrário, quando entrava a dilatar-se. Cresça, pois, a glória de Deus dentro em nossas almas, e apouque a nossa própria, para que seja esta acrescentada em Deus. Ora, quanto melhor inteliges Deus, tanto mais ele parece crescer em ti, pois que não pode crescer em si mesmo, porque perfeito desde toda a eternidade. Logo que os olhos de um cego são curados, ele começa por divisar um tanto de luz. No dia seguinte, já vê um pouco mais, como se a luz estivesse crescendo. Contudo ela, a luz, esteve sempre plena, repousando na própria perfeição, quer que ele visse, quer não. Assim, quando o homem interior progride ao conhecimento de Deus, ele como que cresce no homem. Este, contudo, apequena-se, porque cai da própria glória a se levantar na de Deus. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, como o sol nasce, a luz dos demais astros do céu parece se extinguir, e contudo ela não se extingue de fato, senão que é simplesmente eclipsada de um fulgor mais portentoso, por maneira que o precursor dir-se-ia uma estrela eclipsada pelo sol, e, portanto, pode-se de fato dizer que diminuiu. Quanto a Jesus Cristo, cresce à medida que se mostra a si mesmo através dos milagres que opera. Não cresce, porém, em virtude, como queria Nestório, mas segundo a manifestação do seu próprio ser divino. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.